Bom dia, nação. Vamos aqui analisar nesse momento a imprensa esportiva falando sobre a chegada de De La Cruz e também sobre os novos reforços do Flamengo, hein? O Flamengo movimentando o mercado da bola, fazendo proposta pelo Evander. Vamos juntos aqui analisar, já chega explodindo o dedo no like. Se você não é inscrito no canal, convido você a fazer parte, se inscrevendo, ativando o sininho das notificações. Lembrando que sempre trazemos aqui para vocês as notícias e informações do mercado da bola, tá bom? Vamos então para o vídeo de hoje. Eu vou deixar os créditos ao canal da ESPN Brasil, link na descrição. Bora analisar as últimas notícias do Flamengo. Vamos falar de Flamengo, o rubro-negro de tanta gente, porque De La Cruz está aqui na nossa tela e De La Cruz está no Rio de Janeiro, chegou ontem y ya falou. Vamos a acompañar. Bueno, primero que nada, muchas gracias, buenas tardes. Sí, muchísimas expectativas, muy contento de llegar acá, de llegar a Brasil. Tenía muchas ganas ya de estar acá, de encontrarme con toda la gente, con el cuerpo técnico, con los nuevos compañeros y bueno, muy feliz. Sí, bueno, creo que sí, bien como decías vos, tenía por ahí algunas otras propuestas, pero bueno, decidimos llegar acá, desembarcar acá con la familia. Es un nuevo proyecto de vida para nosotros muy importante también, pasar a un equipo tan grande como Flamengo y bueno, creo que estamos muy contentos. Sí, hablé con Georgian, hablé con Guille, me comentaron todo sobre el club y bueno, creo que eso fue el puntapié final para tomar la decisión y venir acá. Tá aí o De La Cruz, titular da Celeste Olímpica, da seleção uruguaia, de El Loco Bielsa. E titular no Flamengo, né, o Prats? É bom esperar um pouquinho, Abel, mas a tendência é que ele realmente jogue muitas vezes pelo Flamengo. É uma bela contratação. Um jogador que me parece que atingiu o auge da maturidade profissional também, né? O De La Cruz viveu alguns anos aí um pouco mais inconstantes. Agora, ele dá muita opção para o Tite, ou vai dar muita opção para o Tite da maneira que ele possa jogar no Flamengo, né? Porque ele é um meio-campista que joga, se precisar, mais pela direita, se precisar, e foi com o Gadiardo no River assim, mais pela esquerda, pode ser um camisa 10. Agora, ele chega ao Flamengo em um momento que ele tem jogado muito bem, mais como um camisa 10, Sim. mais pelo centro do campo, né? Bem no River, muito bem com o Marcelo Bielsa na seleção uruguaia. Não à toa, Abel, que é um investimento muito alto do Flamengo. Nenhum clube da América do Sul, possivelmente, no Pix. Exatamente. Nenhum clube da América do Sul teria uma condição do Flamengo, como o Flamengo teve, de pagar pelo De La Cruz, né, o que o Flamengo está pagando para tirá-lo de um grande clube também do continente. Então, chega a cercar de muita expectativa, de uma perspectiva muito boa. Para ter condição de mudar o nível do meio-campo do Flamengo, até pela versatilidade que ele tem para jogar por ali. 18 milhões de dólares, imagino, mais ou menos 90 milhões de reais. É isso aí. Aproximadamente. Como é que é, Natália? No Pix? Foi. Quanto custa? É à vista. Assim? Toma. Mas aí o mercado... coisas que o Prats tem um costume muito de fazer. E vale, Natália? É um ótimo jogador. E a gente falou nessa temporada o quanto a falta de uma condição física do Arrascaeta também fez falta para um Flamengo que ao longo da temporada foi se desmanchando fisicamente. Então é um jogador que, a depender de como o Tite vai montar, tô com o Prats, eu acho que a melhor fase dele entra ali mais centralizado, o cara que vai distribuir. E aí você tem que ver como você vai conversar isso com o Arrascaeta ou se vai ser a opção quando joga um, não joga outro, se os dois vão jogar junto, como é que o Tite vai montar esse time. Mas é um baita reforço. Você consegue ver os dois jogando juntos? Consigo, dá para você adaptar. Agora é aquilo, você tem que saber como você vai utilizar. Os dois têm condição física para jogar os 80, 90, 70 jogos da temporada. Você tem Brasileiro, Carioca, Copa do Brasil, Libertadores, dá para você equilibrar bem isso. Utilizar e extrair o máximo sem comprometer a condição física. Eu consigo ver os dois juntos, porque jogador de bola sempre tem que ter espaço para jogar junto. O Zagallo... Zagallo, correto. Histórico, Sim. Colocou junto quem na Copa de 70? Gerson, Pelé, Rivelino, Tostão e Jairzinho. Ué, não pode jogar De La Cruz e Arrascaeta então, junto? Mas isso, Abel, me parece que vai passar muito também pelo comprometimento desses jogadores quando o time, por exemplo, perder a bola. Sim. Como que vai ser... O De La Cruz é um jogador que consegue ajudar muito o time para preencher meio campo, para até dar, às vezes, um primeiro combate. Isso é muito importante. Ainda mais um time do Tite que prega muito equilíbrio, que não gosta de um time, às vezes, com muita gente para atacar e pouca gente para defender, e vice-versa. O De La Cruz se encaixa nisso. Acho que é uma questão de conversar, de treinar um pouquinho ali, até porque o De La Cruz conhece alguns companheiros, como o Arrascaeta,
que ele vai também encontrar no Flamengo. Você falou que ele estava no auge, que ele chega no auge, está com 26 anos o De La Cruz, Eugênio. Ou seja, teoricamente, está chegando ainda no auge. Eu sempre ouvi, desde lá dos anos 80, sempre ouvi a galera dizendo assim, o auge do jogador é 28 anos, 28, 29 anos, o cara está no auge físico, no esplendor. Está com 26, é garoto. É isso, né? Tem tudo para brilhar no Flamengo. Eu achei até, embora tenha sido uma recepção bonita, que a torcida não entendeu o tamanho da contratação. Merecia mais. Merecia ainda mais gente. Porque ele é um jogador que chega com uma perspectiva de marcar época no Flamengo. É uma baita contratação. É claro que o futuro tem que ser construído, né? Claro. É o dia a dia, o trabalho, a adaptação, a cabeça de cada um. Mas ele chega com muito peso. Com muito peso, assim, o Flamengo está no momento de transição, aquela geração de 19 está sendo substituída. A gente vai olhar para o time hoje, vai ver poucos jogadores começando, né? Hoje, do time titular do Flamengo, talvez você tenha o Arrascaeta. O time de 2019? Gerson e Arrascaeta. Sim. De resto, o time que a gente considera que seria titular do Flamengo... que acabou a temporada. Está modificado, né? Porque ainda tem no elenco o Gabigol e o Bruno Henrique, mas não terminaram o ano como titulares do Flamengo. Tem o Arrascaeta. E o Arrascaeta justamente que é reserva dele e De La Cruz na seleção. Não acho que será reserva dele no Flamengo. O Arrascaeta tem muita força dentro do clube, tem muita moral, porque joga muita bola, mas tem sido um jogador nos últimos anos marcado por questões físicas, né? Ele não consegue render o máximo até porque o calendário do Flamengo é muito puxado normalmente. São muitas disputas, ele vai até as fases finais de quase todas as competições, então é muito desgastante. Mas eu acho que o De La Cruz, o Nico, pode chamar de Nico, tá? Pode. Nico De La Cruz, irmão de Carlos Sanches, Pato Sanches, ex-jogador do Santos. O De La Cruz é um jogador... Da Celeste. Para marcar. Se ele jogar o futebol que ele tem, se ele é um jogador, como fez no River Plate, ele deixa o River Plate como um dos grandes jogadores dos últimos anos do clube. E tem tudo para ser no Flamengo também esse grande jogador. Baita contratação. Ele foi campeão pelo River Plate na Libertadores de 2018. 2018, lá em Madrid. Contra o Boca, em Madrid. O time que perdeu do Flamengo a final depois, em Lima. Ele era titular naquele time que perdeu pro Flamengo? Ele foi titular aquele dia? Só aquela partida. Foi, né? Foi. Então, ele tem muita experiência de futebol sul-americano, obviamente, de muitas Libertadores disputadas. O River Plate esses anos todos. Todos os anos. Com o Gallardo, com o De Michele, sempre disputando e chegando em mata-mata. Muitos títulos conquistados pelo River Plate. Sim. Isso ajuda muito, né? Além da bola que ele joga, toda essa experiência que tem de futebol sul-americano, porque, sem dúvida alguma, o grande objetivo do Flamengo são os grandes títulos e a Libertadores é o maior deles, não é? Isso ajuda muito também, né? Apesar de jovem, essa experiência toda. Claro, porque ele, não vou dizer que é jovem enquanto idade, né, do ser humano, mas para o futebol, um jogador como ele, que aparece ali com 18 anos, quando chega aos 26, ele já é um jogador de bela experiência, de grande experiência, porém ainda com idade para desempenhar fisicamente da melhor maneira possível. Então ele tem experiência e, como eu falei, né, bate muito bem na bola, né? Muito bom batedor de faltas. Isso aí, Eugênio, você que acompanha mais de perto e às vezes até comenta, né, as transmissões do Campeonato Argentino. Isso aí é uma exceção ou ele faz muitos gols? Não, ele é muito bom, ele bate muito bem falta. Bate muito bem falta. Porque É claro que não é um gol por semana, mas ele faz gols de falta. Tem tudo pra virar o cobrador oficial do Flamengo, então. Tem. Não é? Ou estou exagerando? É isso. O Flamengo tem um excelente cobrador hoje, que talvez não tenha a quantidade de cobranças suficiente. Até porque você hoje não tem tanta falta assim na entrada da área. As defesas evitam ali. Mas o Pulgar bate muito bem falta, sabia disso? Não sabia. Já bateu algumas faltas no Flamengo e é muito bom batedor. E, por exemplo, vai continuar no elenco do Flamengo, o Davi Luiz é muito bom batedor de falta também. Chega mais um. Fez um gol na Copa 2014. Contra a Colômbia? Isso, contra a Colômbia. Contra a Colômbia, no jogo do Zúñiga. Exato, quartas de final. Triste lembrança.
temos uma tela de quê, amigo? Evander. Eugênio vai falar de Evander. Prates e Natália também, porque é outro jogador pretendido pelo Flamengo. Chegaria como titular? Carreira do meio-campista Evander, que interessa ao Flamengo. Começou na Colina. Sim. Olha ali, ó. Vasco. Ih, rapaz, pra falar o nome desse time aí. Midland. É da Dinamarca? Isso. Caramba, vou pedir ajuda ao Bubu. Rodrigo Bueno, tá nos assistindo? Me manda um áudio aí com a O negócio dele é mais Holanda, o Rodrigo. Não, mas é por ali. Faltei na aula de Não geografia. não tá longe. Um pouco mais pra cima ali, né, Dinamarca. Portland Timbers dos Estados Unidos. Números pelo Timbers em 2023, 29 jogos. Nono do elenco. Mas é o artilheiro. Em 29 jogos fez 11 gols e 5 assistências. 16 participações diretas em gol em 29 jogos, com 79 finalizações. Lidera em finalizações e lidera também nas chances criadas. Jovem, 25 anos, quase 1,80 m, 76 quilos. O destro, Evander. Provável reforço do Flamengo? Respondendo a pergunta ali da tela, não chegaria como titular. É um jogador para compor elenco, porque o Flamengo tem um belíssimo time, um belíssimo elenco de jogadores para essa posição. Agora, é bom jogador. É bom jogador. Que belo gol a gente está vendo. Desde a categoria de base do Vasco ele se destacava. Habilidoso, bom passe, pisa na área, finaliza. Mas pro nível do Flamengo é jogador para banco de reservas. Não é muito conhecido aqui, fez muito sucesso brigar lá. por posição. Não digo para brigar por posição, para ser um jogador que vai entrar em segundo tempo, que vai entrar numa partida que alguém está suspenso ou que está servindo a seleção, etc. E é claro, se ele for se destacando, ele pode brigar por um espaço. Mas de início, é um jogador que vem para compor elenco, mas é bom jogador. Muita gente não conhece aqui no Brasil porque ele saiu muito cedo. Ele apareceu muito bem no Vasco, Sim. né, Eugênio? Inclusive, me parece que ele também foi vítima, muito por ele, muito também pelo entorno, né? Da expectativa que se cria de alguém que chama muito atenção na base, é muito jovem, e aí, às vezes, por uma responsabilidade que é dada pela torcida, ou pela perspectiva da torcida, e também porque analisa, né, com 17, 18 anos, já se cobra de como se ele fosse um jogador pronto, um super craque. Agora, na base do Vasco, ele sempre chamou muito atenção pelo talento para jogar. A crítica que ele recebia, e eu me recordo quando ele apareceu no Vasco, era de pouca entrega quando o time não tinha bola, não era um jogador de marcar muito, por exemplo, o volante adversário. Agora, com a bola no pé, sempre teve qualidade para jogar. Né? E o cara vai aprendendo, né? E vai crescendo, vai amadurecendo. Vai jogar na Europa, mais vai velho, jogar na Major League Soccer e se destacando. É um jogador de talento. De talento, mas é claro, no nível Flamengo ainda para esperar. Então, mas é sempre bom lembrar que tem Copa América, por exemplo, esse ano. E aí, Arrascaeta vai. O De La Cruz também. De La Cruz vai. Pulgar, possivelmente. Pulgar também. vai para o Chile. Quem mais? Mais alguém? Ia depender de como vai ser a temporada dos brasileiros no Flamengo. Gerson, grande de chance repente. de... Não é? O Gerson não pode ir, de repente? Pedro. Não, é o que o Eugênio falou. Ele é um cara para dar profundidade no elenco do Flamengo. Para dizer que ele vai chegar e brigar por titularidade é difícil, porque tem gigantes ali, com história. Chega o De La Cruz, que também é enorme, então é difícil. Mas ele é um bom jogador. A depender do valor que o Flamengo fosse investir, eu apostaria. Ou como diz o Marcos Braz, para dar musculatura. Isso. O Flamengo, a gente falou muito ontem, temos falado nos últimos dias, vamos falar mais daqui a pouco também do Corinthians, que está rejuvenescendo o seu elenco. O Flamengo também, não é? Se você pensar, Felipe Luiz parou... Everton Ribeiro saiu. Rodrigo Caio. Everton Ribeiro foi para o Bahia. Rodrigo Caio saiu. Rodrigo Caio. E aí, por exemplo, chegando o De La Cruz, se vier realmente o Evander, o Flamengo está querendo o Léo Ortiz, não é isso? Isso. Está rejuvenescendo também. É o que você... Oi? O Vinha também, se conseguir a transferência. É, porque o Felipe Luiz parou. Então, o Flamengo, além de enriquecer o elenco, ele está rejuvenescendo. O que você falou, à medida que vai acabando a geração campeoníssima de 2019, o Flamengo também está rejuvenescendo o elenco, não está? Eu acho que esse é o processo natural, né? Do futebol, você vai ter que buscar sempre jogadores que estão numa idade que
possam render muito fisicamente. O futebol exige isso e o Flamengo sofreu nos últimos anos com desgaste físico em final de temporada de muitos jogadores. Eu ia falar, não é de hoje, hein? A gente viu nessa temporada. Desde Renato Gaúcho como técnico, os outros que passaram, o Flamengo sofreu muito com problemas físicos, com problemas clínicos, né, de jogadores machucados. Acho que é um problema, além de enriquecer, de dar mais qualidade, de dar mais força física mesmo, né? É fato, mas procurando manter a qualidade, né? É natural. Eu vejo alguma diferença em relação ao Corinthians, porque o Corinthians tinha um time praticamente todo ele, jogadores com 34, 35 anos, né? Jogadores não só na faixa dos 30 a mais. É que tem jogadores no Flamengo com história, já empilhando taças, mas que ainda é jovem, né? Nessa mesclagem das grandes peças. É o Flamengo entendendo a necessidade dessa renovação e não só dos medalhões, né? O Flamengo, em determinado momento, vai em busca do mercado de jogadores que já tinham um nome estabelecido e uma idade um pouco mais avançada pro futebol, e agora faz um movimento com o De La Cruz, que é um cara já estabelecido no futebol, mas que tem ainda idade para render e até, quem sabe, o Flamengo consegue uma futura venda dele também, tem o retorno esportivo e financeiro, e também faz movimentos entendendo a necessidade de você dar uma respirada no seu elenco. O Flamengo sofreu muito em alguns momentos, não só dessa temporada, mas das outras, como o Eugênio citou. Só uma coisa, Bel, uma das imagens ali que apareceu foi a do Santos, goleiro. Fortaleza deve confirmar hoje a contratação do Santos. Fortaleza, a pedido do Vojvoda, foi ao mercado procurar um goleiro para ser titular. Então, o Santos, que ganhou com o Atlético Paranaense muita coisa, ganhou muita coisa com o Flamengo também, titular do time do Dorival Júnior. Muito bom goleiro. Né, em 10 dias ganhou a Copa do Brasil e Libertadores. O Santos deve acertar com o Fortaleza hoje 3 anos de contrato. Vai deixar o Flamengo. E só para completar, o Flamengo, se deixarem o técnico trabalhar e não ficarem trocando de técnico toda hora, tem tudo para ter um ano muito melhor que 2023, na minha humilde opinião. Tem? Vou repetir. Por exemplo, no ano passado, começou já mudando de técnico, não foi? Era o Dorival campeão de 22, não renovou, já começou 23 com outro técnico, começou com o Vitor Pereira. E Vitor Pereira, Sampaoli, blá, blá, blá. Se deixarem, o técnico que é experiente, é muito bom técnico. Que o tamanho do Tite para mandar embora depois do estadual é mais complicado, né? Mas mandaram embora o Renato, que já era um técnico experiente, sim. Mandaram embora... Tudo bem, o Rogério Ceni tinha acabado de ser campeão, mandaram embora. O Dorival foi campeoníssimo no Flamengo, mandaram embora. Então eu não duvido nada. Eu também não. Nem do Flamengo, nem do futebol brasileiro, eu não duvido nada. Se deixarem o Tite trabalhar... a primeira derrota não serve pro Flamengo, tem que trocar. O Flamengo tem tudo para ter. Se você falou em taça, tem tudo para levantar taça em 2020. Mas falar é fácil, que o Flamengo vai levantar taça. 2023 não levantou nenhuma, nem Guanabara. Então deixa o cara trabalhar. E tem uma outra diferença que favorece o ano de 2024 do Flamengo, né? Ele tem uma temporada de início muito menos... acidentada, né? Muito menos movimentada, porque ano passado o Flamengo já teve Supercopa do Brasil Mundial no mês de janeiro, e era contra o Palmeiras, era um jogo de muito peso, muita cobrança, muita rivalidade hoje em dia, né? O encontro dos dois times que vêm sendo protagonistas do futebol brasileiro nos últimos anos. Então havia uma cobrança. Em seguida foi para o Mundial de Clubes, em fevereiro já. Na volta do Mundial de Clubes já teve Recopa Sul-Americana. Esse ano não tem nenhuma dessas 3 competições. Porque não ganhou título nenhum ano passado. Então, o que ele vai focar? Pré-temporada, campeonato estadual como pré-temporada. Há muitos anos o Flamengo... Há muitos não, mas uns 4, 5, aí o Flamengo começa com a molecada. Sim, e deve começar de novo. Mas é porque está enxergando como uma pré-temporada para começar a partir ali de abril, quando começa a fase de grupos da Libertadores, ali sim... Faz os grupos de Libertadores, Campeonato Brasileiro começando, ali ele vai ter tranquilidade, Copa do Brasil, para seguir adiante. Então, é um ano muito menos acidentado mesmo, né, de competições assim para o Flamengo, para que ele possa montar o time, desenvolver com uma comissão técnica muito firme, muito experiente, que organiza que ocupa um espaço muito grande dentro do departamento de futebol, que não é só o Tite,
tem um baita de um preparador físico, que é o Fábio Massariedian, assim, sensacional, né? Ele chega com auxiliares que vão ajudá-lo, não só no dia a dia de montagem técnica e tática da equipe, mas também no relacionamento com os jogadores. César Sampaio. É muito diferente, né? O Kleber Xavier é muito experiente. É para dar outro ambiente, né? Ele chega com o lastro de terem sido a comissão técnica da seleção brasileira por 2 Copas do Mundo. Isso impõe respeito e traz, é claro, a experiência deles com jogadores de alto nível. Eu acho que o cenário é muito positivo. O cenário para o Flamengo, a perspectiva de 2024 é bem diferente daquela de 2023. Não, e diferente até da perspectiva que se tinha com a metade da temporada, né? Porque na metade da temporada quem vai assumir, porque o São Paulo não tinha condições de ficar, antes mesmo de ser definido o Tite como novo treinador. Quem vai ser o novo treinador, quem vai fazer a pré-temporada, como vai ser a montagem do elenco. Então, até essa acelerada, porque o Tite tinha a ideia de só assumir em janeiro, ajuda nesse processo também de ter uma perspectiva muito melhor para essa temporada. Atenção, Rafael Prats, E... para a mudança de tom. Vamos lá. Começamos assim. Flamengo vem forte, manteve o seu técnico, está se reforçando, rejuvenescendo o time. É um Flamengo com uma boa possibilidade de conquistas. Mas os outros também estão se mexendo. Bom. Não é só o Flamengo, não. Eu gosto. É isso aí, nação. Tá então as últimas informações do Flamengo. Vamos ver o que vai acontecer no decorrer da semana. O Flamengo iniciou sua pré-temporada no dia 8 de janeiro. Começou aí o técnico Tite a esboçar o Flamengo, fazendo as suas mudanças que precisa fazer. Teve a chegada do De La Cruz, o Flamengo fez uma proposta milionária agora pelo Evander. E aí vamos ver o que o Flamengo vai fazer nessa temporada. Dia 17 começa o Campeonato Carioca. O Flamengo antes vai fazer a sua pré-temporada nos Estados Unidos. E aí nós vamos ter uma ideia de como o Flamengo vai jogar nesse ano de 2024. Tamo junto, nação. Obrigado por você estar aqui. E a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.